Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Misilene, e hoje estamos de volta com um quadro que já faz um tempão que eu não fazia, que é a nossa análise. Bom, como vocês devem lembrar, a gente analisou da última vez Crônicas de Idum, ou Memórias de Idum, como ficou em português, que teve uma temporada, 5 episódios, e que é um anime espanhol, né? Baseado em livros e tudo mais. E, inclusive, se você... eu vou deixar o link aqui, principalmente no final do vídeo e no izinho que vai ter aqui em cima, para o primeiro vídeo, né? Para vocês verem a nossa análise da primeira temporada e poderem se situar e entender um pouco mais. Lá eu falo um pouco sobre a origem dessa história, de onde ela veio, quando foi feita, né, o original e tudo mais, e como é que veio essa base da história que trouxe até a nossa segunda temporada. Eu estou muito feliz em fazer essa análise, porque também foi outra temporada de 5 episódios, bem rapidinho, mas foi uma série que evoluiu tanto, mas tanto da primeira para a segunda temporada, que é incrível. Vale ressaltar, inclusive, que isso daqui é muito importante falar, tá, galera? Que ela é com spoilers, tá? Essa análise é com spoilers, tá bom? Então, se você não viu nada, se você ainda quer ver, não quer saber, etc, etc, se spoilers estragam a sua experiência, não assista esse vídeo antes de assistir a série, ok? Eu recomendo, inclusive, você ver o primeiro, porque a análise da primeira temporada é sem spoiler, que eu lembre. Se não, lá no comecinho eu falo que tem spoiler, mas eu acho que não tem spoilers, tá? E, e aí vocês podem voltar para cá e ver a série e ver a nossa análise da segunda, ok? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para chegar em mais gente, porque o YouTube ele se importa muito com as coisas que acontecem rápido, assim. Então, o vídeo acabou de lançar, porra, deu um joinha, compartilhou, comentou. Eles, opa, então esse vídeo é importante. Aí eles começam a divulgar sozinhos, tá? E lembrando que todos esses processos são gratuitos. Você pode até mesmo chegar ali no comentário e botar first, só para dizer, fui o primeiro a comentar. E não tem problema nenhum, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, vamos para o primeiro critério da nossa análise, que é o critério da história. Então, galera, quando a gente fala do critério história, a gente vai falar, vou fazer aquelas mesmas perguntinhas que a gente fez da primeira vez, que é qual a trama principal, né? A trama principal de Crônicas de Idum, ela tem uma ideia, um conceito base bem simples, que é salvar o mundo, enfrentar uma grande ameaça maligna de uma energia trevosa e que é personificada pelo vilão, pelo necromante Ashran, e consequentemente salvar o nosso mundo e impedir que os outros refugiados continuem sendo caçados e mortos. Os heróis, depois dos acontecimentos da primeira temporada, eles ficaram muito dispersos, né? Teórica, o Shail morre, aparentemente. O Alsan, ele está em estado de fuga depois de virar licantropo. O Jack foi embora correndo atrás do Alsan, né, tentando encontrar ele. E a Victoria fica abandonada sozinha e fala, chega pra mim. Né? E enquanto isso ela vive na vida dela tradicional com a avó dela. E no final da primeira temporada a gente ainda dá uma pitadinha de que o Kirtash, que é um dos nossos antagonistas mais misteriosos e confusos, ele estaria atrás dela, né? Eles dão uma sequência. A sequência dessa história se passa 2 anos depois do final da primeira. Então, nossos protagonistas, que tinham 13 anos, passam aos 15 anos. E a visão deles, a aparência já está um pouquinho maior, eles já estão um pouquinho mais encorpados, amadurecidos. E você nota isso tanto na personalidade quanto no físico mesmo, nas aparências deles, né? Eles seguem buscando maneiras de salvar Idum, resgatar esse universo das garras do Necromante, enquanto eles buscam pelo dragão e pelo unicórnio da profecia, Yandrak e Lunaris, que poderiam salvar o mundo. Se há clareza de propósito e importância, sim, visto que o Necromante, né, o Ashran, assim que ele terminar de dominar Idum, ele vai poder expandir o poder e atravessar a barreira dimensional e, consequentemente, trazer o exército dele de Zish e Shex
e outras criaturas corrompidas para o nosso universo e dominar o nosso planeta também. A próxima pergunta é se a série gira em torno disso ou se ela se perde em algum momento. Cara, ela não gira 100% em torno disso, mas ao mesmo tempo ela não se perde. Nessa segunda temporada a gente tem muitas subtramas, como a subtrama do Alsan sendo procurado pelo Jack, a subtrama do Alsan adquirindo controle sobre si, uma subtrama que envolve um romance entre personagens e outras questões que acabam sim afetando direta e indiretamente a trama principal. Então, isso já responde a nossa próxima pergunta, se essas subtramas são interessantes. E se as subtramas, e inclusive a última, que é se as subtramas levam a algum desenvolvimento da trama principal. Então, sim, nesse caso, no caso de Memórias de Idun, as subtramas levam completamente ao desenvolvimento da trama principal. Elas acrescentam diretamente a trama e te dão mais informação e conteúdo sobre ela. Elas acrescentam em cima daquilo, sabe? É como se fizesse. É como se fosse um bolo de chocolate e aí uma subtrama coloca cerejas ou morangos, a outra subtrama coloca um chantilly, entendeu? Ela vai colocando mais coisas e deixando aquele bolo mais completo e mais bonito e mais apresentado. Então, no geral, a gente pode dizer que a história ela se desenvolve, ela é bem conduzida na segunda temporada. Inclusive, agora a gente chega num ponto em que a história realmente em que acabou esse desenvolvimento inicial de personagem. Eles já estão firmes nos propósitos deles e eles já estão focados nessa trama principal e agora sem mais barreiras ou objetivos secundários ou side quests que desfoquem ele, que tragam eles para fora, tá? Inclusive tem uma coisa muito importante e que não é mostrada na primeira temporada, mas eu vou chegar nisso quando eu falar dos protagonistas, ok? Então fiquem de olho porque vai ser lá pro finalzinho. Então, galera, falando nisso, né, a gente tem que dar nota. E para mim a nota da história foi uma das coisas que mais melhorou, porque ela ficou mais clara quando você traz essa questão, um propósito mais nítido, as coisas estão mais conectadas e mais amarradinhas. Você acaba descobrindo mais sobre o passado de personagens e do próprio mundo, o que te dá mais credibilidade, sabe, sobre a história e sobre como ela se desenha. Então você fica menos perdido e isso torna a história mais interessante, mais gostosa de assistir. Então a história subiu de um 2 para um 4, tá? Que para mim o único critério falho para a história nesse momento é a falta de originalidade, né? Porque ela não é 100% original, sabe? É uma coisa tipo, tá, é o bem contra o mal, é aquela história clássica, padrão, etc. Mas ela dá uma melhorada boa no desenvolvimento e ela te prende muito mais a tela, tá? Ela fica menos rasa. Então, nota 4 para a história. E agora vamos para o segundo critério, que é o nosso cenário. A primeira pergunta é: como é o cenário? Né? O cenário segue sendo o mesmo. A história corre entre a Terra, Idun e Limbad. A Terra é o nosso planeta, padrão, hoje em dia, dias atuais, tudo certinho. Idun, que é essa terra mágica, né, onde tem as raças especiais, como os dragões, Sheks, fadas, homens-lagarto, que são os Ish, e também tem magias, poderes especiais, artefatos mágicos, licantropos e tudo mais que você pode imaginar no mundo fantástico. E Limbad, que é aquela terra entre as terras, que é protegida por aquela entidade mística chamada Alma, né, que é quase uma divindade, né, é uma divindade, e ela garante que somente pessoas de coração puro e bem intencionadas possam entrar nesse limbo, né, nessa área onde é a base da resistência. Quais as diferenças principais do cenário e o que torna esse cenário único, né? São raças, tanto as que já existiam quanto as específicas, se bem que as fadas desse mundo já são diferentes das fadas de diversos outros mundos, porque elas são meio uma mistura entre fadas, dríades e ninfas.
Então elas têm uma aparência diferente, uma gama de poderes diferentes. Então ela torna esse mundo mágico uma coisa completamente à parte. Os Sheks, que são uma raça que eu acho que eu nunca vi com essa aparência, com essa gama de poderes, eu nunca vi nada nessa dimensão exata, apesar de já ter visto criaturas similares, como tipo um Quetzalcoatl, né, que seria uma serpente com asas e tudo mais, só que a mitologia dele, a origem dele, os poderes dele são tão diferentes que ele vira outra criatura. E é isso que torna interessante e único. A terceira pergunta é se o cenário é crível e se ele passa um senso de veracidade. Cara, o cenário ele exige um bocado de suspensão da descrença, sim. Ele exige que você acredite nas coisas, sabe? Que você queira acreditar, que você leve um pouco aquela coisa da fantasia e que você, como eu posso dizer, que você acredite, que você acredite e que você dê margem para as coisas serem, para aceitar as explicações que eles dão. Como, por exemplo, não, as pessoas. Mas, cara, aconteceu uma destruição imensa, não sei o que, não sei o que. Sim, mas o cara usou magia para apagar a mente das pessoas. Então, tipo, eles não explicam como funciona essa magia, etc e tal. Mas, magia. Ponto. Tá? E vale ressaltar que nessa segunda temporada, eles apresentam melhor algumas raças novas que não foram tão mostradas na primeira temporada. Mas ele não tem tanta novas expansões. Como a gente viu na primeira, um casal de transmorfos e várias outras coisas. Mas na segunda temporada ele gira muito menos em torno desse missãozinha aqui, missãozinha ali, missãozinha lá, missãozinha ali. Não. Dessa vez o negócio é muito mais focado e centrado na trama, tá? Ele é menos perdido e solto. Se o cenário é bem apresentado, na segunda temporada eles melhoram um pouco a apresentação do universo de Idum, tá? Porque ele apresenta mais a Ordem dos Magos, eles apresentam um pouco mais sobre a resistência que ainda existe no próprio universo de Idum, e raças e poderes que não tinham sido vistos antes. Como a própria raça dos Sheks, né? A gente vê, acho que é uma serpente voadora e dane-se. Mas não, eles são seres mágicos, são quase imortais, são superpoderosos, têm habilidade de regeneração, tem várias outras coisas que a gente não fazia ideia. Se o cenário é pequeno ou grande, o cenário é imenso, porque são dois universos inteiros. Então é muito difícil até você apresentar isso tudo, porque é muita coisa. Mas as partes em que eles passam são bem mostradas e são bonitos, são bem desenhados, são bem definidos. Então, isso já responde à próxima pergunta, que é se a história engloba todo o cenário ou só uma parte dele. Na segunda temporada, realmente, ele só engloba partes bem específicas, principalmente de Idum, porque no nosso mundo ele se passa pouquíssimo na segunda temporada, ele se passa muito mais em Idum e em Limbad, tá? Se bem que tem algumas outras coisinhas, algumas referências, principalmente nos Estados Unidos e outras viagens que acontecem, mas é bem no comecinho da temporada e eles não se delongam, não se alongam, não se ficam perdendo tempo nisso, tá? Por conta disso, eu acho que a gente fica na mesma coisa que teve na primeira temporada. Talvez se eles tivessem apresentado um pouquinho mais, ou se a série fosse um pouquinho mais longa, seja a duração dos episódios, se tivesse tipo 10 minutinhos a mais por episódio, ao invés de 20, 30, ou se a temporada, ao invés de ter 5, tivesse 10 episódios, talvez a gente tivesse tido uma introdução maior de cenário e um tempo maior para desenvolver e mostrar as coisas. Mas ao mesmo tempo eu vejo mérito nessa série em fazer as coisas mais curtas e enxutas. E na segunda temporada eles acertaram em cheio, acertaram muito melhor do que na primeira. Então, mas por conta de ser pouca coisa e ser muito rápido, acabou ficando novamente com a nota 4. Eu não pude aumentar nem para 4,5, nem para 5, porque ainda ficou faltando, sabe? Ainda ficou aquele quase, mas faltou um pouquinho. E com isso podemos seguir para o próximo quesito, que é o dos personagens. Quando a gente fala de personagens, a gente está falando dos coadjuvantes da trama. Quando a gente fala de coadjuvantes, a gente fala principalmente do Alisson e de dois coadjuvantes que um é novidade e é introduzido de uma maneira
espetacular, que é a Allegra, e o Shail. Sim, o Shail volta, meus amigos! É uma das cenas mais absurdas e fodas dessa temporada. São duas cenas muito fodas, que são a reapresentação do Shail e a apresentação da Allegra, tá? Então, os personagens secundários na segunda temporada, eles são muito importantes, muito mais importantes do que na primeira, inclusive. Inclusive, eles chegam a salvar os protagonistas em alguns momentos. O Shail e a Allegra salvam os protagonistas nessa segunda temporada em vários momentos. E o Alsan agora ele ficou muito interessante, ele tá com essa forma de meio lobisomem, meio humano, e ele se transforma, e ele luta, e ele consegue manter e não manter o controle ao mesmo tempo, ele fica num equilíbrio. Cara, é uma loucura e é muito foda. A aparência dele mudou completamente. E o que acontece, né? E se os protagonistas, se eles possuem histórias próprias ou se eles são anexos? Sim, eles possuem histórias próprias e inclusive as histórias próprias deles são muito interessantes, mesmo que girem em torno dos protagonistas, tá? Basicamente, o Shail é mostrado que na primeira temporada, naquele momento em que ele seria morto pelo mago, que eu esqueci até o nome, ele não é morto. Ao invés disso, antes dele ser atingido pelo outro cara, o Kirtash acerta ele com uma magia de teleporte e manda ele pra Idum. Que? Mas como assim? Mas o Kirtash não era o vilão? Então, meus camaradas, é loucura em cima de loucura em cima de loucura com mais camadas de loucura. E aí, o Shail é muito louco porque quando ele reaparece, ele tá com uma roupa de mago da ordem lá, e ele tá no meio de um combate, ele ajuda o pessoal, teleporta eles pra fora, volta, traz eles de volta pra Limbad, e quando ele chega lá, ele tira a máscara e eles falam: "Quê? Ele tá vivo? Meu Deus!" E isso é absurdo, é um momento... Porra, aquilo ali foi um momento espetacular. E outra coisa absurda é a apresentação da Allegra. Porque o que acontece? O Kirtash, ele tá flertando com a Victoria. Né? E quando ele tá nesse flerte, nessa coisa escondida, etc., a avó da Victoria, que teoricamente não é nem avó de sangue, ela só é uma mulher que cuida dela lá no outro mundo, ela chega e ela começa... E você nota que ela tá de olho neles. E que tem alguma coisa de estranho nessa vovó, porque ela tá deixando as coisas rolarem, ela tá tipo assim, meio de olho, mas tá só de olho, e a princípio você pensa assim, pô, não, ela deve estar de olho como uma avó normal. O caramba, meus amigos, ela é uma fada, ela é uma da raça feérica, ela é fodona, uma maga absurda, e ela revela uma coisa muito interessante que nem o Alison nem o Shail sabiam, que quando... Que o que ocorreu? Ela foi teleportada para o nosso mundo junto com Yandrak e Lunaris. Tá? Eles passaram pelo portal 15 anos atrás. Passaram pelo portal com Yandrak e Lunaris. Enquanto os dois que entraram no portal logo depois foram afetados pela magia do Ashram, que fechou o portal na marra, e eles ficaram presos num limbo temporal, num lugar em que o tempo passava de uma maneira diferente. E eles só chegaram em Limbad 10 anos depois. Então eles só estão lutando com a Resistência há 5 anos. Só que a Resistência já está lutando e já passou o tempo, etc, etc, há 15 anos. Então eles tiveram um gap de 10 anos nessa história toda. E isso nunca foi apresentado na primeira temporada, e quando eu vi isso eu fiquei... Meu Deus, isso explica muita coisa, meu Deus do céu! Então, é surreal. É surreal, é foda, tá? E ela, inclusive, ela combate personagens e antagonistas nessa segunda temporada que estão dando problema até mesmo para os protagonistas. As histórias dele fazem todo sentido, visto que todos eles eram da corte e estavam lá quando o último esforço para salvar o universo de Idum foi feito. Então eles ainda estão nessa retomada, eles ainda são os membros originais da Resistência e estão lá protegendo tudo e tentando garantir que as coisas voltem. Se o desenvolvimento desses personagens é trabalhado, sim, na segunda temporada até bem mais do que na primeira, porque você traz novas camadas para todos os personagens.
O Shaio, nesse tempo que ele fica desaparecido entre a primeira e a segunda temporada, que são 2 anos. Nesses 2 anos que ele passa entre a primeira e a segunda temporada, ele ficou com os magos, com os arquimagos em Idum, treinando, desenvolvendo, ajudando eles a lutar e retomar terreno e tudo mais. E só agora que ele volta. E ele estava em contato e descobrindo e atendendo as coisas sem eles saberem. O Alsan, né, o Alexander, que é como ele se chama na segunda temporada, é, é o que eu tinha comentado. Ele desenvolve essa questão de ser meio fera, meio humano e ter esse conflito. E ele se torna muito mais interessante porque ele fica menos. Ele se torna um personagem menos simples, eu diria. Ele tá ali disposto a fazer o que deve ser feito, ele tá ali para lutar, mas ele já não tem mais aquela demanda de ser tão protagonístico, enquanto ele tá mais como um mentor que deixa os protagonistas brilharem. E a própria Allegra também, ela tem um desenvolvimento expresso, porque ela é apresentada e desenvolvida e cresce e você fala, caralho, ela era tão foda assim, sabe? Na segunda temporada é muito mais fácil você criar, inclusive, um laço com esses coadjuvantes, né? Porque quem nunca teve esses conflitos, como o próprio Alexander, né? Entre o seu instinto, entre os seus desejos, o seu lado mais animalesco e o seu lado racional. Quem nunca teve esses momentos em que você tem conflitos internos e que você não sabe muito bem como é que você vai resolver ou não esses conflitos, né? Então é bem especial, é bem único. E o, E também tem essa questão da própria Allegra, que ela tem um pouco essa questão do pai que observa, né, mas que não interfere, até que seja o momento, que ela deixa eles soltos até eles crescerem, como uma mentora também. E o Shaio, que ele, cara, você passa, ele é um personagem que é muito querido na primeira temporada, né, e na segunda temporada ele mostra um pouco o desenvolvimento dele como mago, como arquimago, né, nesse tempinho que ele ficou fora, e que ele tem muito mais clareza do que eles têm que fazer para levar essa guerra a um fim. Por conta de todo esse desenvolvimento e melhorias entre a primeira e a segunda temporada, desenvolvimento dos personagens, a apresentação de novos personagens e tudo mais, eu posso dizer com facilidade que o critério de personagens leva uma nota 4. Eu não posso dar uma nota 5 para eles, porque, novamente, é um espaço muito curto e eles não tiveram, acho que, espaço suficiente para desenvolver a grandeza deles. O próprio Shaio, ele só volta a aparecer no último episódio. Então é uma coisa muito corrida, sabe? Mesmo que eles sejam responsáveis por vários plot twists, ainda assim é muito acelerado para que a gente possa dar uma nota maior. E dito isso, com essa nota 4, encerramos o critério personagens e podemos seguir para o próximo critério, que são os antagonistas. Quando a gente fala dos antagonistas da série, na segunda temporada, por algum tempo a gente até pode falar do Kirtash, mas eu acho que ele já está tão no meio do caminho que ele não cabe mais nessa posição, sabe? Então, para mim, hoje, na segunda temporada, a gente enxerga principalmente a Gerda e o Ashran como antagonistas, tá? O próprio Ashran, ele passa a participar muito mais ativamente da história. Você vê que ele realmente é muito poderoso e que ele está sempre de olho no objetivo dele. Então ele não está... ele pode não ser o cara mais inteligente do mundo, em vários momentos? Pode não ser. Mas ele está sempre com o olho no troféu, né, o olho no objetivo dele. E ele não é um cara, como é que eu posso dizer, que deixa as coisas passarem com muita facilidade. Ainda existe um senso de mistério muito grande envolvendo o propósito desses vilões, porque a Gerda ela é a herdeira que ele quer casar com Kirtash para herdar Idum, né? E ela é uma da raça feérica também. E o E nesse caso, ela é muito movida por ganância, por cobiça, por querer ser a rainha, por querer ser a mais bonita, a mais chum e chai, chum 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 chá.
É, Então, assim, ainda tem muito mistério. E no final ainda aparece um cheque que pode ser o Ashram da outra raça, sabe? O líder da outra raça, da raça dos Sheks. Mas ele também não aparece com nome, ele só aparece numa cena muito curta e ele ainda tá escondido por sombra, então você fica meio, tá, e aí, cara, sabe? Mas ao mesmo tempo, eles apresentam uma ameaça real e constante à situação. Você não tem um episódio que passe que eles não estão tramando ou fazendo alguma coisa. É, Existe um motivo real para o conflito dele com os protagonistas, que é bem claro, inclusive, que é a profecia que os magos tiveram, a profecia de que algum dia viria um unicórnio e um dragão, o último unicórnio e o último dragão, e esses dois juntos poderiam derrotar o Ashran e salvar Idum, tá? Então, por conta dessa profecia, o Ashran ele está fazendo a mesma caçada que os protagonistas, porém de um outro ponto de vista. Ele é um ponto de vista maligno. Enquanto eles querem pegar para proteger e salvar e derrotar o Ashran quer que ele quer matá-los para que eles não possam entrar no seu caminho. É, Se existe complexidade de desenvolvimento, né? Sim, na segunda temporada tem muitas revelações. É, Inclusive o próprio Kirtash, ele é filho do Ashran com uma mulher que é aleatória, entre aspas, ela não é mostrada muito claramente. E o Ashran, ele. Só que o Ashran ele é um cara muito cruel e ele faz qualquer coisa pelo poder. Tanto que o filho dele é fundido com o Shek ao nascimento dele. Ele é fundido, se eu não me engano, ele é o filho dele fundido com o filho do rei dos Sheks. Por isso que o Kirtash ele é meio Shek, meio humano. Tanto que o nome dele, Kirtash, significa serpente em idunaico. Então ele, então ele tinha essa motivação e é por isso que ele é tão frio e tão diferente. Porém, no meio da temporada, o Kirtash abandona esse posto de vilão. Mas até o momento em que ele ainda é um vilão, ele é considerado um vilão bem interessante. Do mais, os outros vilões, a Gerd é um vilão extremamente raso e o próprio Ashran ainda parece bem raso, porque não foi mostrado a origem do Ashran, de onde ele veio, como ele ganhou poder, isso não foi mostrado ainda. Por enquanto, ele só é um cara muito poderoso mesmo, meu amigo, e que quer dominar o mundo. Mas assim, não está mostrado muito claramente qual é a razão, o que levou ele até esse ponto. Por enquanto parece só ganância e cobiça, que seriam coisas bem simplesinhas. E se as personalidades deles são fortes, né? E como são, são fortes, né? Aquela coisa bem, nossa, eu sou o vilão, eu tenho um objetivo e eu não, sabe, eu não cedo por nada e estou disposto a fazer tudo para conquistar esse objetivo. Porém, são motivações muito simples e ainda é muito raso. Então, da primeira para a segunda temporada, os antagonistas perderam pontos, até pelo abandono de um deles desse lado, que poderia render mais pontos, o que rendeu a queda da nota deles, que se eu não me engano foi 4 na outra temporada e agora é um 3. É um 3 sólido, mas é um 3, tá? Por que eles perdem pontos? Porque eles são muito simplistas, e você não tem exatamente um desenvolvimento deles, sabe? É uma coisa dos antagonistas que seguem como antagonistas, eles são bem crus, tá? E após falar dos antagonistas e dar essa nota 3 para eles, podemos falar do último critério de Memórias de Idum, segunda temporada, que é o critério dos protagonistas. Quando a gente fala dos protagonistas, a gente está falando agora de Jack, Victoria e mais do que antes, e agora finalmente de Kirtash, ou Christian, como ele prefere ser chamado. E o que acontece? Cara, é sensacional. O que a gente vê, né?
A Victoria, ela amadureceu, ela continuou na vida cotidiana dela, mas ela treinou, ela aprendeu a lutar e se defender melhor. Ela treina taekwondo, se eu não me engano. É, o Jack, ele continuou explorando, ele passou 2 anos buscando o Alsan pelo mundo afora, viajando e buscando notícias e tudo mais, até finalmente encontrá-lo. E o Kirtash, ele mostra um amadurecimento e uma evolução dele como personagem, e trazendo essas camadas, mostrando que ele está dividido desde sempre e que ele não concorda completamente com o pai dele, inclusive ele vai contra as ordens expressas do pai dele, porque a ordem era de matar a Victoria e ao contrário disso ele se apaixona e acaba protegendo ela. Então, assim, a primeira pergunta que a gente faz nesse critério seria: se é possível se conectar com o protagonista? E sim, sim, é principalmente para os jovens. Para você que tem seus, sei lá, 13 a 16, 17 anos, você vai se sentir muito conectado com os protagonistas. Sabe? São coisas que a gente passa no dia a dia, dilemas, sejam sentimentos internos, seja julgamentos, seja tomadas de decisão de vida, sabe? Tudo isso são coisas que os protagonistas passam e que muitos adolescentes passam na vida real. E a série traz isso muito bem ilustrado pra gente. E as motivações e as atitudes tomadas são reais? Sim, sim. As atitudes de todos eles passam a ser mais claras e visíveis. Inclusive, as atitudes que não faziam sentido passam a fazer sentido. O que acontece? A gente tem uma revelação muito, 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 muito imensamente grande nessa segunda temporada. Que o que acontece? No momento que o Kirtash revela ser um Sheik, o Jack começa a desenvolver poderes especiais e que não estão ligados diretamente à espada. A espada dele é uma espada lá fodona, com poder de fogo e tal. Porém, ele consegue conjurar fogo sozinho. E a revelação dessa temporada é exatamente essa. O Jack e a Victoria vieram junto com a Allegra 15 anos atrás para o nosso mundo. Só que como não existem dragões nem unicórnios no nosso mundo, eles precisaram encarnar em corpos humanos. Por isso eles nasceram como bebês, o Jack e a Victoria. E eles são respectivamente o dragão Yandrak e o unicórnio Lunaris. Sim, meus amigos, eles estavam ali o tempo inteiro. E o que acontece? Os dragões e os Sheks, eles têm uma coisa racial, uma guerra milenar, que faz com que os instintos deles já sejam de se enfrentar. E eles são polares opostos, sabe? Enquanto os Sheks têm poderes de frio e de vento e são geralmente muito frios e serpentes reptilianos, os dragões têm poderes de chamas, de magia, que controla calor e fogo. Então você vê essas polaridades muito claras. E o que acontece também nisso? Consequentemente, isso já mostra por que o Jack e o Kirtash eles já se odiavam tanto, mesmo sem. Sabe, desde o começo o ódio parecia meio irracional. Isso até melhora a primeira temporada, inclusive, sabe? E a Lunaris, né, como unicórnio, né, a Victoria, mostra por que ela é tão bondosa, por que ela quer tanto curar os outros e proteger os outros. Porque é o que os unicórnios fazem no mundo de Idum. Então, e o cajado que ela utiliza, ele só poderia ser usado por um arquimago ou por um unicórnio. E a Victoria ela não é um arquimago, tanto que ela não faz magias, ela só cura. É uma habilidade que só ela tem. Mas não é magia, é uma habilidade única dela. Então, quando você tem ela usando o cajado e aí você conecta os pontos, você fala: Meu Deus, fez todo sentido agora! E exatamente respondendo a terceira pergunta, se o caminho dos protagonistas faz sentido. E sim, todo o sentido. Todo o sentido do mundo. E a personalidade dos personagens, como é que ela é?
O Jack, ele tem uma personalidade muito impulsiva e flamejante, uma personalidade de fogo, sabe? É um cara muito corajoso, cheio de iniciativa, que bota a cara, que toma atitudes e tudo mais. A Victoria, ela segue sendo uma pessoa muito compassiva, ou seja, uma pessoa que tem muita compaixão e é muito protetora. Ela sempre cria pontes entre as pessoas e une os personagens. Se esse grupo todo é unido, ela é a cola que faz essas peças ficarem juntas. E o Kirtash, ou Christian, ele tem uma personagem fria, porém muito determinada. Ele é extremamente sincero, ao ponto de ser até doloroso e verdadeiro, tanto com o que ele sente quanto com o que ele enxerga. E apesar dele não ser, ele não é muito impulsivo. E ele tem uma visão muito madura da vida, e inclusive ele traz algumas reflexões muito fortes nessa temporada. Porque tem uma frase assim que eu achei assim surreal e que eu não esperava uma reflexão desse nível dessa série. Que é quando a Victoria tá tendo um romance com ele, mas eles estão meio divididos, porque ele ainda tá do outro lado e tudo mais. Porém, ela fala que ela ainda tem sentimentos pelo Jack e ela acha que isso vai gerar uma briga entre eles, né, e tudo mais. E o Kirtash, ele responde, não. Se no seu coração tem espaço para nós dois, então tudo bem. Eu não sou seu dono. Se você me ama e você ama ele, e isso te faz feliz, então isso me faz feliz. E eu fiquei assim, cara, eu realmente não esperava esse tipo de atitude, sabe? Esse tipo de reflexão sobre, sobre amor, sobre. Como é que eu posso dizer? Desobjetificação, sabe? Essa, essa perda da possessividade, dessa coisa de posse, de não, você é minha. Não, não tem isso. Ele fala pra ela que se ela tem espaço no coração dela pro outro, não tem problema. E que ele aceita isso como é. E isso é foda, sabe? E a história ela desenvolve muito bem as motivações e o caminho dos personagens, mostrando o passado deles. E isso mostra que teve uma brecha, né? E por que que tanto o Jack quanto a Victoria não conheciam o Alson e o Shail há mais tempo. Porque eles só chegaram 5 anos atrás, enquanto eles já estavam nesse mundo há 10 anos. E agora 15, né? Então isso mostra muito mais sobre o desenvolvimento deles e sobre o porquê que as coisas demoraram. E isso mostra. E outra coisa importante também. O, eles também revelam que o, o Alsan e o Shail só saíram desse limbo 5 anos atrás, quando o Kirtash, depois de ser considerado pronto, veio pela primeira vez abrindo o portal para vir para a Terra caçar dissidentes. Então, então isso também muda muitas coisas. Porque isso também traz uma segunda visão e mostra que esses três, tanto o antagonista da história naquela parte, quanto eles, chegaram ao mesmo tempo e que a caçada não era tão ativa ainda. Então, e por isso que o exército do outro lado e tudo mais está tão tomado aquele universo. Não foi uma coisa que aconteceu pá agora. Isso aconteceu há 15 anos. É uma guerra que já está acontecendo há 15 anos. Então isso explica muito mais, desenvolve muito melhor os personagens e suas devidas conexões. E se há profundidade, cara, como eu falei, o próprio Jack ele acaba transformando esse ódio. Eles mostram assim capacidade de transcender aquelas raízes dele, sabe? O Jack e o Kirtash, eles chegam à última cena dessa temporada, é o Jack de um lado dando a mão ou o braço e o Kirtash do outro lado fazendo a mesma coisa e a Victoria no meio. Então é como se eles tivessem formado um trisal ali, sabe? E fossem atravessar e vão atravessar o portal para Idum agora de uma vez por todas. E o Jack é quem dá incentivo e dá fagulha para o Kirtash vir com eles. Sendo que no início eles se odiavam absolutamente. E, e é legal você ver esse desenvolvimento, as pessoas sendo capazes de quebrarem essas barreiras e essa ponte entre eles sendo feita pelo amor, né, pela vitória, por tudo isso. Eu particularmente estou bem interessado em ver a terceira temporada, né?
por conta disso. Vale ressaltar que os protagonistas, como eu disse, eles tiveram muito desenvolvimento. O Shaio até se mostrou. O Shaio não, o Kirtashi mostrou até que ele é um músico fodão, é absurdo. Tu fica, o quê? Como assim? Né? Mas basicamente o desenvolvimento dos protagonistas ele foi tão grande que ele mereceu sim um aumento de nota e a nota máxima da nossa avaliação, recebendo uma nota 5 para essa temporada, para os protagonistas nessa temporada de Crônicas de Doom ou Memórias de Doom. E, e com isso, meus camaradas, chegamos ao final da nossa avaliação. Ela é uma série curta, são 5 episódios de 20 e poucos minutos, é tudo bem rápido, é uma série que não vai tomar muito do seu tempo, você vai, em menos de 2 horas você consegue ver a série inteira, a segunda temporada no caso, né? E se você não viu a primeira, são mais de 2 horinhas. Você bota as duas temporadas, você vê em pouco mais de 3 horas, você vê as duas temporadas. Então você não tem muita preocupação, você não tem muito problema de ver essa série. Ela é bem rápida e a segunda temporada melhora muito, amadurece os personagens. Você consegue sentir isso nas atitudes, nas decisões que eles tomam, nas interações entre eles, em tudo que eles fazem. Você consegue notar que teve um desenvolvimento, que teve aquele laço desenvolvido na primeira temporada, ele cresceu, se desenvolveu e se tornou algo mais. E por conta disso, eu não tenho o menor medo de dar nessa temporada, segunda temporada, recomendação para que vocês assistam, sim. Como eu disse no final da primeira, eu queria assistir a segunda para poder fazer um tira-teima. E na segunda temporada eles tiraram minha tema positivamente. Eu espero que na terceira ele continue nesse ritmo de melhora e que eu possa dar uma bela de uma nota final boa para essa série. E se eles seguirem a regra dos livros, eles devem acabar na próxima temporada, mas não sei. Pode ser que não. Então, o que eu posso dizer é: segunda temporada ficou com uma média final de 4 pontos, 4 de 5, tá? E por isso eu recomendo demais Memórias de Doom. E já digo logo que é uma série assim que você tem que prestar atenção e que você tem que entender e principalmente se você for jovem, você vai se localizar muito e talvez você encontre algumas respostas e alguns incentivos para sua vida para se situar melhor no mundo, né? Você pode encontrar o Jack, o Kirtash ou até a Victoria que existe dentro de você e encontrar um jeito de vencer a sua própria fera interior e de se desenvolver e de cuidar melhor das pessoas ao seu redor, através de um olhar de amor e de entendimento, ao invés de um olhar só de agressão e destruição. Então, e conflito, né? Então, galera, com isso, terminamos mais uma análise. Agradeço a todos vocês que viram até o final. Muitíssimo obrigado e, como sempre, GG e até logo.